mais uma vez e agora nós vamos falar sobre esse território e esse povo incrível que é o africano. Falar da África, pessoal, o que nos interessa agora não é falar da África hoje, mas é falar da África na época da formação dos seus reinos. E a gente vai perceber, queridos, que é uma região diversificada, com reinos expressivos, importantíssimos para a história, não só da África, mas para outras regiões, como até aqui do Brasil. Já que nós não podemos esquecer que nós usamos, em grande parte da nossa história, uma mão de obra vindo de lá, da África, dentro desses reinos que nós vamos falar agora. Então preste atenção para cá, pessoal. Antes da gente falar desses reinos em específico, eu quero chamar a atenção de vocês para uma lei. Uma lei que está dentro da nossa Constituição, que é a Lei 10.639/2003. Essa lei é vista como uma lei de educação antirracista. E ela entrou em vigor para fazer com que as escolas de ensino básico, ou seja, ensino fundamental e ensino médio, possa dar uma outra visibilidade ao ensino da África, da história da África e africanidade. Então, a partir desta lei, nós damos um outro olhar mais minucioso para a história desse povo. Não aquela visão mais eurocêntrica que se tinha, né, mais tradicional. A gente vai dar uma visão mais diferenciada. Ok? Então, preste atenção para cá, pessoal. Para a gente falar da África, é preciso a gente ter noção do território africano. A África ela era dividida em duas partes. A parte norte, chamado de África Setentrional, que é essa região aqui, aonde alguns reinos, alguns impérios vão se formar. Entre eles eu destaco a vocês, lá no período clássico, tá? Destaco a vocês Egito, importantíssimo império, que você vai ter aqui na porção norte da África, e Cartago. Cartago é uma cidade fenícia, aonde vai ser considerada uma das maiores cidades, um dos maiores entrepostos comerciais, que vai vigorar nesse período clássico aqui no norte da África. E você tem Cartago dominando uma comercialização por todo o mar Mediterrâneo. Isso no norte da África. Na porção sul africana, chamado de África subsaariana. É essa região sul que você tem do continente, e vai ser sobre essa região que nós vamos falar sobre os reinos que foram formados aqui. Essa região norte e sul, elas são separadas não por uma fronteira demarcada pelo homem, mas por uma fronteira natural, que é o deserto do Saara, essa parte de terra que vocês estão vendo aqui. O deserto do Saara, pessoal, apesar de ser de difícil acesso, mas ele tem uma importância muito grande porque vai servir como transição comercial entre as regiões norte e sul. E isso vai fazer com que, juntamente com o comércio, a cultura também transite de forma comercial. Então você vai ter uma influência do norte ao sul e do sul ao norte, através do deserto do Saara. Ok? Então vamos lá. Pessoal, a gente começa a falar do reino de Gana. O reino de Gana foi o reino que foi formado numa região chamada de Sahel. O Sahel é essa região ao sul do deserto do Saara. E vai ser aqui que alguns dos maiores reinos irão se formar. E Gana é um deles. Gana, pessoal, foi um reino formado com diversos outros vilarejos, outros povos. E que vão se unir devido a alguns outros povos que são mais violentos, que vão promover algumas séries de invasões. Entre esses povos você tem os berberes. Então o reino de Gana foi formado como gerar uma proteção a essas invasões dos povos berberes. O reino de Gana, como eu falei a vocês, era formado por diversos outros povos, e esses povos possuíam características próprias. Porém, se uniam em algumas características peculiares. Entre eles, o rei. O rei de Gana, ele dominava toda a região que Gana fazia parte, independente das culturas. E ainda tem mais. O rei de Gana, ele passava a medir o seu poder não com base em expansão territorial, como a gente vê
aí no período moderno, os reis expandindo o seu poder através da dominação de terras e tal. Isso você não tem aqui. Aqui, pessoal, a relação do poder do rei de Gana para com o povo vai se dar de forma espiritual. Ou seja, o povo se liga ao rei de Gana através das questões espirituais. Outra característica que você vai ter, que vai unificar esse povo, é a cobrança de impostos. Toda a região que faz parte do reino de Gana vai ser obrigado a pagar o imposto. Ok? A economia do reino de Gana é uma economia baseada na cobrança de impostos, rota comercial e principalmente a comercialização do ouro. E o ouro, como vai ser muito preponderante, muito abundante aqui no reino de Gana, então vai chamar a atenção de muitos mercadores, comerciantes de outras regiões. Entre esses mercadores, eu chamo a atenção de vocês para os islâmicos, que vão vir para essa região no processo de expansão do islamismo e vão entrar em contato com o reino de Gana e vão passar a comercializar, né, os produtos de Gana. E Gana vai manter o comércio não só com o islâmico, pessoal, mas vai manter o comércio com o europeu, vai manter o comércio com o asiático. Ok? Então, para ver a importância e a expressividade que o reino de Gana tinha. A decadência do reino de Gana vai vir através de alguns conflitos. Alguns conflitos internos que vão ter por disputas políticas. Uma crise aurífera vai se instaurar dentro de Gana. Essa crise aurífera é a decadência do ouro. E ao mesmo tempo que você está tendo ouro decaindo em Gana, você tem outras regiões com ouro aparecendo, iniciando a sua comercialização aurífera. Então faz com que os mercadores que antes comercializavam com Gana passassem a comercializar com outros povos, ao ponto de você ter o comércio de Gana entrando em decadência, sem falar de ataques dos berberes, que era aquele povo que foi montado para tentar impedir esse ataque, mas vai chegar no momento que eles vão acabar invadindo. Ok? O esgotamento das minas de ouro e o surgimento de novas áreas auríferas. Isso fez com que o reino de Gana entrasse em decadência. Além de Gana, eu chamo a atenção de vocês para Mali. O reino de Mali, pessoal, é o outro reino importantíssimo da região sul-africana. O reino de Mali, ele foi formado a partir da decadência do reino de Gana. Então, quando Gana entra em declínio, Mali começa a se desenvolver. E o reino de Mali foi formado com base em povos que entraram em conflitos no decorrer da decadência do reino de Gana. Ok? Aqui no reino de Mali, você tem um líder chamado de Mansa. Mansa, ele é o soberano. Na época, estamos falando no século XIII, o Mansa, ele acabou entrando em contato com outros povos inimigos, entrando em conflito. E esses povos inimigos vão ser derrotados por esse Mansa. Esse Mansa, antes de ser visto como soberano, ele era chamado de Keita. Então, Keita era o nome dado a um personagem da história do reino de Mali, que vai entrar em conflito com outros povos, vai ganhar esses conflitos, vai unificar o território, surgindo o reino de Mali. E isso vai dar uma importância para ele, a tanto que ele vai ser condecorado com o nome de Mansa. O nome de Mansa quer dizer soberano na língua Mali. Então isso faz com que ele unifique o território, surgindo o reino de Mali. Ok? O reino de Mali, a localização é o sul do deserto do Saara, o Sahel, como eu falei a vocês. Um povo chamado de Mandinga, que é o maliquês. Principal atividade do reino de Mali: comércio e cidades à beira do rio Níger. Eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: a comercialização do reino de Mali vai ser muito importante e muito expressiva. Preste atenção, quando você tem o Keita se transformando no Mansa, ou seja, no soberano, os seus filhos vão dar continuidade ao reino de Mali. Eles vão expandir o território de Mali,
até o ponto de chegar bem na margem, na beira do Oceano Atlântico. Então isso vai fazer com que o reino de Mali ganhe uma expressividade imensa, bem notória, devido a essa expansão territorial que ele vai ter. E uma coisa que é bem peculiar do reino de Mali, pessoal, os filhos do Mansa vai expandir tanto o comércio que eles vão passar a dominar as rotas comerciais, os portos, os principais portos do Atlântico, vai ser dominado por eles. Ou seja, eles vão conseguir expandir o seu poder enquanto chefe de governo, enquanto rei do reino de Mali. Eles vão expandir o seu poder comercial, expandir o seu poder em todas as formas de comércio. Então é algo muito específico do reino de Mali, ok? Os produtos usados e produzidos por eles é o ouro, sal, escravos e marfim. Os escravos também vão ter uma importância muito grande para até mesmo a comercialização do reino de Mali, que eles vão ter um retorno muito significativo a partir dessa compra, né, dessa venda de escravos, dessas comercializações de escravos para os europeus. Ok? O comércio e impostos sustentavam a corte e o exército. Foi dizimado pelos povos marroquinos no século XVI. Então você percebe que antes da decadência do reino de Mali, o povo de Mali entrou em contato com os europeus, né, com os navegadores europeus, e que acabaram comercializando com esses navegadores. Ok? Então essa é a importância do reino de Mali. Tudo bem? Além do reino de Mali, você tem o reino de Songhai. O reino de Songhai, pessoal, é um reino com uma organização social extremamente complexa, até mesmo para possível explicação da história. Você tem uma vida, né, de arrecadação de impostos pagos ao rei. Então isso é algo que você vai ver em todos os reinos, arrecadação de impostos. O exército formado por milhares de escravos. O reino de Songhai vai ter uma importância por usar uma mão de obra militar escrava muito grande, muito próspera, até mesmo mais do que outros reinos de dentro da África. A sua desintegração veio juntamente com a decadência do comércio subsaariano, devido a essa concorrência e a essa dificuldade de comercialização, esse crescimento de outros reinos, dominação de reinos menores, vai fazer com que o comércio subsaariano passe por uma crise e o reino de Songhai vai decair no meio dessa crise. Ok? Além do reino de Songhai, você tem o reino de Benin. O reino de Benin, pessoal, ele é um reino iorubá. E eu chamo a atenção de vocês porque esse povo iorubá vai vir para o Brasil como escravo. Vai ser adquirido, comprado pelos portugueses e trazidos para cá, para o Brasil. Daí o porquê nós temos muitas expressões culturais, né? A fala, a linguagem, né? As práticas que nós vamos ter é muito visto através do povo iorubá. Ou seja, o reino de Benin, que é considerado um dos mais importantes reinos também do sul-africano, você tem sua fundação a partir do século, a sua prosperidade a partir do século XV, principalmente devido à atividade comercial. E aí eu chamo a atenção de vocês para essa atividade comercial, eu chamo para o escravo, que vai gerar um lucro muito grande para o reino de Benin, ok? Benin era a maior e mais importante cidade onde se comercializavam não só o escravo, comercialização de tecidos, de produtos, né, artesanatos locais e comercialização do ouro também. Ok? Então você tem um comércio bem diversificado no reino de Benin. Ok? No reino do Congo, você tem formado por um povo banto. A palavra banta quer dizer povo. Foi dado pela história a eles para diferenciar de algo mais singular, que é o homem. Então a palavra banto, que quer dizer povo, é algo plural, tá? Para mostrar a diversidade que você tem dentro desse reino.
expandiu territorialmente, onde suas cidades eram obrigadas a pagar os impostos. Mais uma vez eu chamo a atenção de impostos aqui para vocês, tá? Então isso é uma prática de sustentação muito comum entre os reinos. A economia baseada no comércio, artesanato, agricultura e metalurgia. Aqui é algo que diferencia bastante o reino do Congo de alguns outros reinos, devido à prática da metalurgia, que é o manuseio de aço e ferro muito específico por eles, vão ter uma experiência desse manuseio muito bom. Passou por um processo de ocidentalização a partir da chegada dos europeus. Então o reino do Congo, ele vai começar a ter o processo de decadência devido a essa ocidentalização. O que é a ocidentalização que a gente fala? É a ocidentalização, influência de cultura, política, práticas sociais, culturais, né? Inclusive até algumas práticas religiosas, a partir dessa chegada desses europeus na região do Reino do Congo. Ok? Por isso que a gente fala que foi um território que sofreu uma ocidentalização muito grande, até mesmo, se você observar no mapa, devido ao seu território, a sua localização territorial. Ok? Pessoal, preste atenção. Esses reinos que eu falei a vocês são reinos, de uma forma bem sucinta e bem rápida, mas são reinos principais de toda a trajetória da formação africana. Aqui, pessoal, são reinos que se localizam na porção sul territorial, ou seja, na África subsaariana, e que vai ter uma importância não só para o interior africano, para a história africana, mas vai ter uma importância muito grande para a história de outras regiões, como mais uma vez falando a vocês, a nossa do Brasil, aonde esses reinos, como por exemplo o Urubá, ele vai fornecer escravos para servir de mão de obra aqui no decorrer do período colonial brasileiro. Daí o porquê grande parte da nossa cultura hoje no Brasil sofreu uma influência, foi formada através desses povos africanos. É por isso que nós chamamos que a cultura afro-brasileira, a religião afro-brasileira, é uma religião e uma cultura sincrética. Ou seja, um sincretismo religioso que você teve no Brasil. Uma cultura formada com base em outras culturas. Ou seja, a religião que você vai ter com uma descendência africana no Brasil, como por exemplo a Umbanda, é uma religião sincrética. E para existir aqui no Brasil, vamos dar graças a esse povo que veio da África. Então daí que entra a importância que você tem da história do continente africano, nesse inicinho aí dos seus reinos, para influenciar a história do Brasil. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Um beijo. Até mais.